Olha, enquanto todo mundo está brigando por lítio, cobalto e terras raras em minas terrestres, causando desmatamento, conflitos e destruição ambiental, existe literalmente trilhões de dólares em metais preciosos simplesmente jogados no fundo do oceano. E não, eu não estou falando de navios naufragados ou tesouros piratas. Eu estou falando de pequenas pedras escuras do tamanho de batatas, que estão lá há milhões de anos e que podem mudar completamente o jogo econômico mundial. O nome disso? Nódulos polimetálicos. E se você nunca ouviu falar deles, eu vou te explicar exatamente por que essas pedrinhas estão deixando países, empresas bilionárias e ambientalistas em pânico. Porque o que está em jogo aqui não é só dinheiro, não. É literalmente o futuro da tecnologia, da energia limpa e talvez a maior corrida pelos recursos naturais que a humanidade já viu. Então, vamos começar do começo. O que diabos são nódulos polimetálicos? Cara, eu fiquei chocado quando descobri isso pela primeira vez. Imagina pedras do tamanho de uma batata, completamente pretas ou marrons, que crescem naturalmente no fundo do oceano. Tipo, crescem sozinhas, ao longo de milhões de anos. É quase como se o próprio oceano tivesse fabricando metais preciosos lá embaixo. Essas pedrinhas são compostas principalmente de manganês. Mas aqui que fica interessante. Dentro delas tem níquel, cobalto, cobre e até terras raras. Sabe aqueles metais que a gente precisa para fazer bateria de carro elétrico, para fazer smartphone, laptop, turbinas eólicas, painéis solares, toda essa revolução da energia limpa que todo mundo fala? Então, esses metais estão dentro dessas pedrinhas. E elas estão simplesmente espalhadas pelo fundo do oceano, principalmente numa área chamada Zona Clarion-Clipperton, que fica entre o México e o Havaí, no Oceano Pacífico. E quando eu falo espalhadas, não é pouca coisa não. A gente está falando de uma área maior que a Índia inteira, coberta dessas pedras. Tipo um tapete de metal precioso no fundo do mar. E aqui vai o dado que me deixou de queixo caído. Estima-se que só nessa região tem mais cobalto e níquel do que em todas as reservas terrestres conhecidas combinadas. Deixa eu repetir isso. Mais do que todas as minas do mundo juntas. Agora você deve estar pensando, ok, mas quanto dinheiro a gente está falando aqui? Cara, segura na cadeira. As estimativas mais conservadoras falam em algo entre 8 e 16 trilhões de dólares. Isso mesmo, trilhões com T. Para você ter uma ideia, o PIB do Brasil inteiro é cerca de 2 trilhões de dólares. A gente está falando de um valor que pode ser maior que a economia das 5 maiores empresas de tecnologia do mundo somadas. E olha só o timing disso. A demanda por esses metais está explodindo. A indústria de carros elétricos precisa de cobalto e níquel para as baterias. A transição energética precisa de cobre para a transmissão de energia. A tecnologia precisa de terras raras para praticamente tudo que é eletrônico. E a previsão é que até 2030, a demanda por esses metais vai triplicar. Agora imagina o país ou a empresa que conseguir dominar essa exploração. A gente está falando de um novo poder geopolítico. Tipo, hoje, a China controla mais de 70% da produção de terras raras do mundo. Isso dá uma influência absurda nas negociações internacionais. Quem controlar os nódulos polimetálicos pode literalmente ditar os preços e a disponibilidade dos materiais que vão alimentar a economia do futuro. Empresas como a The Metals Company, Lockheed Martin, até governos da Noruega, China, Japão e Coreia do Sul já estão investindo pesado nisso. Já tem licenças de exploração sendo concedidas. A corrida já começou, meu amigo. E tem um detalhe importante. Diferente das minas terrestres, que precisam de anos de construção, infraestrutura pesada e causam um impacto visual enorme, esses nódulos podem ser coletados por máquinas remotas no fundo do mar. Em teoria, seria só sugar as pedrinhas do chão oceânico e trazer para a superfície. Mas aí é que mora o perigo. E, cara, esse é o ponto que mais me preocupa. Porque quando a gente começa a mexer no fundo do oceano, a gente está entrando num território que conhecemos menos do que a superfície de Marte. Não é exagero. A gente tem mais mapas detalhados da Lua do que do fundo dos nossos próprios oceanos.
Então imagina começar a extrair esses nódulos em escala industrial. Tipo, operação de mineração pesada, mas lá no fundo do mar, sem ter a menor ideia do que isso vai causar. Porque essas pedrinhas não estão só jogadas lá. Elas fazem parte de um ecossistema. Tem organismos microscópicos que vivem nelas, tem espécies de águas profundas que dependem delas como habitat. A gente está falando de criaturas que levaram milhões de anos para se adaptar àquele ambiente de pressão absurda, zero luz, temperaturas baixíssimas. E aqui que complica. Quando você passa uma máquina coletora no fundo do oceano, ela levanta sedimentos. Isso cria nuvens de poeira que podem se espalhar por centenas de quilômetros. Essas nuvens podem sufocar a vida marinha, bloquear a luz que chega nas camadas mais profundas, contaminar a cadeia alimentar. E o pior, a recuperação desses ambientes é extremamente lenta. A gente está falando de décadas, talvez séculos, para um ecossistema de água profunda se recuperar. Tem um estudo que eles fizeram nos anos 80, onde eles simularam uma pequena operação de mineração do fundo do mar. E até hoje, mais de 30 anos depois, o local não se recuperou completamente. O fundo do oceano não é tipo uma floresta que você desmata e ela cresce de novo em algumas décadas. Lá embaixo, tudo é absurdamente mais lento. E se a exploração for feita sem regulação, cara, a gente pode estar falando do maior desastre ambiental da história moderna. Porque não é só aquela área específica que vai ser afetada. Correntes oceânicas podem espalhar os danos. A cadeia alimentar marinha é toda conectada. O que acontece no fundo do Pacífico pode afetar a pesca no Atlântico. Pode afetar o clima, pode afetar a produção de oxigênio pelos oceanos. Sim, porque boa parte do oxigênio que a gente respira vem do fitoplâncton dos oceanos. E agora a gente chega no verdadeiro dilema. Do lado A, você tem a necessidade real desses metais. A transição energética, que todo mundo concorda que precisa acontecer para combater as mudanças climáticas, depende desses materiais. Carros elétricos precisam de cobalto e níquel para as baterias. A energia solar precisa de cobre para a transmissão de energia. A tecnologia precisa de terras raras para praticamente tudo que é eletrônico. E a previsão é que até 2030 a demanda por esses metais vai triplicar. Então, em teoria, ir buscar esses metais no fundo do oceano seria até mais, limpo do que continuar destruindo florestas e montanhas. Mas do lado B, você tem o risco de destruir ecossistemas que a gente nem conhece direito ainda, de causar danos irreversíveis numa escala que a gente talvez nem consiga mensurar. E tem um agravante. A legislação internacional sobre isso é fraquíssima. Existe uma organização chamada ISA, Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos, que deveria regular isso. Mas, cara, os interesses econômicos estão tão grandes que tem uma pressão enorme para liberar a exploração antes mesmo da gente ter regras claras. Algumas empresas já têm licenças de exploração, já começaram testes e a regulamentação ainda está sendo debatida. É tipo você dar alvará de construção para uma obra antes de ter o código de obras pronto. Não faz o menor sentido. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Então, olhando para frente, a gente basicamente tem 3 cenários possíveis. Primeiro cenário, a exploração em massa acontece sem regulação adequada, vira uma corrida do ouro submarina, cada país e empresa pegando o que pode, e a gente descobre os danos só quando já é tarde demais. É o cenário mais provável, infelizmente, porque é assim que a humanidade geralmente funciona. Segundo cenário, a gente consegue criar regulações internacionais fortes antes de começar a exploração em larga escala. Define áreas protegidas, limites de extração, obrigatoriedade de estudos de impacto ambiental sérios, fundos de compensação, enfim, faz do jeito certo. É o cenário ideal, mas bem difícil politicamente. E tem um terceiro cenário que pouca gente considera. A gente desenvolve tecnologias alternativas que reduzem drasticamente a necessidade desses metais, tipo baterias que não precisam de cobalto, reciclagem em massa de eletrônicos, economia circular de verdade, e aí os nódulos polimetálicos acabam não sendo tão necessários assim. É o cenário mais otimista, mas que depende de muita inovação tecnológica rápida. Então, é isso. Nódulos polimetálicos. Trilhões de dólares no fundo do oceano. A promessa de resolver a escassez de metais preciosos, mas também o potencial de causar um desastre ambiental que a gente pode nem ter dimensão ainda.
É uma daquelas situações onde a decisão que a gente tomar nos próximos anos vai definir o futuro por gerações. E olha, eu trouxe isso aqui porque é o tipo de assunto que afeta todo mundo, mas que quase ninguém está prestando atenção. Enquanto a gente discute outras coisas, tem decisões sendo tomadas agora, neste momento, sobre o que vai ser feito com esses recursos. Se você curtiu esse mergulho profundo, literalmente, nesse assunto, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu vou continuar trazendo esses temas que ninguém está falando, mas que vão impactar o seu futuro. E me conta aqui nos comentários, você acha que vale a pena o risco? Ou a gente deveria deixar o fundo do oceano em paz? Quero saber sua opinião. Valeu e até o próximo vídeo.